Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa voltado a ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge. A formação de professores é uma área crucial da educação e a integração da inteligência generativa oferece perspectivas inovadoras e promissoras. A capacidade da inteligência artificial em criar e adaptar conteúdos educacionais de forma personalizada pode revolucionar a maneira como os professores são preparados para enfrentar os desafios contemporâneos de sala de aula. Neste episódio do podcast Papo no Auge, vamos discutir como a IA generativa pode moldar o futuro da formação de professores, capacitando-os com habilidades adaptativas e recursos dinâmicos para uma prática educacional que gere aprendizados. E com a gente, Tancy Simões Gomes, professora por vocação. Tancy é especialista em design instrucional, entusiasta em UX, UX, e mestra em ciência da computação, atua com tecnologias educacionais desde 2010. Suas experiências incluem produção, facilitação e supervisão de programas de formação docente e educação corporativa, presenciais, híbridos, EAD e remotos. Tancy, bom revê-la, que bom que você está aqui no Papo no Auge, seja bem-vinda. Faz tempo que a gente não se vê, né? Para quem não sabe, Tancy foi aluna no tempo que eu era professor de ensino médio, né? E a minha primeira pergunta, Tancy, e é a pergunta que eu faço, abrindo aqui o podcast com todo mundo: quando e como começa a tua jornada pela docência e pela computação? Explica pra gente também o que é a César School e o que faz uma designer instrucional. Seja bem-vinda, Tancy. Muito obrigada, Saulo, um grande prazer. De fato, faz muito tempo que a gente não se esbarra presencialmente, mas na vida virtual aí no LinkedIn, a gente acabou se encontrando e eu sigo acompanhando as produções dele até aqui. O que é que me trouxe para a docência? Então, foi o amor, não, brincadeira. Porque as respostas que as pessoas trazem são sempre essa: você faz docência por amor. Eu acho que a gente precisa, de fato, ter um quê de paixão por tudo que a gente faz, mas um dos pontos é porque eu tenho dificuldade de aprender. E aí, eu fazia bacharelado em Sistemas de Informação na Universidade Federal Rural de Pernambuco, e eu tinha muita dificuldade em aprender alguns conteúdos. Eu vim da escola pública, estudava no Liceu de Artes e Ofícios, e eu pensei que, de repente, valeria a pena tornar a jornada de quem vinha antes um pouco mais simples. E foi aí que eu fui atrás. Não poderia fazer, né, programa de incentivo, né, no caso o PIBID, então eu fui Programa Institucional de Bolsas de Incentivo à Docência. Eu não poderia fazer, então fui atrás de alguns professores que estivessem dispostos a serem meus orientadores em projetos de extensão. E foi assim que eu comecei minha jornada com docência, né, em projetos de extensão. Depois eu entrei em projetos de iniciação científica e mantive essas coisas em paralelo. Depois eu entrei em escolas particulares, com foco no ensino de pensamento computacional. E no fim das contas, o que me atraía era a ideia de que todo assunto pode ser ensinado, desde que você faça as devidas adaptações e poder empoderar as pessoas para que elas se sentissem capazes de aprender, né? Sair daquela coisa do... E muitas vezes a gente tem esse problema terrível de quando as pessoas comemoram pela quantidade de reprovações que elas tiveram nas disciplinas. E sair desse lugar, onde é humilhante não conseguir aprender, é humilhante porque eu não consigo acompanhar, e ir para um lugar onde, cara, eu posso aprender e eu consigo aprender. Foi mais ou menos nessa linha. E aí, respondendo para ti, o que é a César School? A César School é a escola de inovação do César. O César é o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, tá? Fica situado lá, nossa sede fica situada lá no Recife Antigo,
prédio laranja, assim, de lado a lado, que você vai ver do lado do Tiradentes é o César, e a escola de inovação da gente, que é a César School, fica na Casa do Apolo. A gente tem projetos com educação já há muito tempo, e a gente se chamava César Edu. Hoje nós somos César School, temos mestrado, doutorado profissional, temos várias especializações, temos uma graduação linda, presencial, majoritariamente presencial, que une design e ciência da computação, são as nossas duas linhas, e temos outras graduações e cursos tecnólogos. Então, basicamente, é quando a gente faz a transferência de conhecimento, a gente pega aquela galera que sabe bem, que está com a mão na massa, que tem umas skills de docência, e leva esse pessoal para trabalhar com os nossos alunos na graduação, especialização, mestrado, doutorado. Então, é muito bacana, porque você fica num ecossistema muito efervescente, sabe? E aquele sentimento de que você está construindo soluções que efetivamente vão ser aplicadas, você está vendo o problema sendo resolvido enquanto você está lá fazendo seu mestrado, seu doutorado, sua graduação. Os meninos da graduação ficam impressionados. Então, assim, a gente tem muitos alunos hoje. É muito bacana trabalhar com os meus ex-alunos da graduação, é muito fofinho. E a gente tem os meninos conseguindo alcançar estágio já a partir do 4º período. A gente faz de tudo para segurar eles. Basicamente, é essa a nossa luta. Mas eles estão preparados de uma maneira muito diferenciada. Sinto muito orgulho de verdade. O que faz um designer instrucional? Então, né, a gente tem sempre uma discussão que eu considero muito boba sobre a ideia do que é design instrucional e design educacional. Para mim, está muito mais associado hoje a uma discussão que está na linha do não traduzimos bem, porque o entendimento de instrução, instrutor lá fora, é um olhar completamente diferente, está muito mais próximo para coach, para uma coisa, certo? E aqui a gente bateu, nossa, é uma visão instrucional, é uma visão, certo, do top-down e tudo mais, e não é bem essa linha. Mas basicamente nosso grande objetivo é desenvolver experiências de aprendizagem melhores. E aí a gente mobiliza um conjunto de conhecimentos que são de diferentes áreas. A gente vai pegar conhecimentos de educação, sobre habilidades, sobre competências, como redigir objetivos de aprendizagem, como equilibrar um objetivo de aprendizagem, uma atividade avaliativa com um momento, com um tempo, com espaço, com os tipos de alunos que eu estou trabalhando. E aí a gente pega, dependendo de onde a gente vai aplicar, a gente vai trazer talvez conhecimentos da área de experiência do usuário. Se a gente começa a trabalhar, por exemplo, numa perspectiva de EAD, numa perspectiva de educação ou ensino digital. Então, a gente bebe de muitas fontes e a gente precisa combinar todos esses conhecimentos para entregar na ponta uma experiência de aprendizagem mais rica. É muito comum que a profissão de design instrucional esteja muito associada à produção de conteúdo. Então, a pessoa que produziu um conjunto de planos de aula, a pessoa que produziu um curso EAD, um conjunto de vídeos dentro de um estúdio ou fora dele, um conjunto de recursos avaliativos ou educacionais, mas a gente tem hoje uma demanda por esses profissionais, por exemplo, dentro da área corporativa, que é um pessoal que consegue unir esse conhecimento e aplicá-lo, por exemplo, no desenho de experiências de aprendizagem dentro do contexto corporativo. Ter esse background da educação faz muita diferença quando você começa a pensar no desenho de experiências de aprendizagem. Quando a gente olha hoje para essa demanda que veio, né? Pandemia é um negócio que chutou o pau da barraca, tá todo mundo louco. Então, assim, quando a gente viu a pandemia chegar e passamos por ela, o designer instrucional foi um dos profissionais mais buscados. Então, assim, as especializações estavam entupidas, os cursos, certo? Teve muito disso. Porque, de fato, a gente ainda tem a tendência de ter um modelo muito de transmissão do conhecimento. E aí, tipo assim, eu tenho que te ensinar e você deveria estar interessado a aprender. Por que você não está interessado a aprender? Gente do céu, mas eu estou aqui, todo de coração te ensinando. Você não quer aprender? Por que não, cara? Só porque você não sabe onde vai usar. Que besteira, vai que você vai usar um dia. E aí, tipo, tem essas coisas assim que são muito doidas, sabe? Mas, em linhas gerais, a atuação é essa. Qual é a minha atuação como designer instrucional dentro do César? Na prática, essa não é especificamente a minha atuação. Eu tenho uma pulverização de atuações. Então, trabalho
como professora da pós-graduação, trabalhei como professora da graduação, trabalhei como analista educacional direto na ponta, com formação de professores, com a concepção de programas ou projetos educacionais, com o suporte de outras pessoas, ou fazendo a liderança técnica de algum projeto. Hoje, eu estou alocada especificamente dentro do laboratório de IA generativa do César, que é o que a gente chama lindamente de genial, e meu olhar é muito focado para a área de educação, especificamente para a pessoa que usa sempre na ponta. Então, assim, para o professor, para o aluno, muito mais do que os modelos, que aí eu tenho uma outra pessoa com quem eu parei, que é a minha liderança imediata, que é o Rafael Mello, que trabalha com os modelos, com a concepção dessas estruturas, numa perspectiva mais técnica de computação. E aí eu olho para a ponta, lá na ponta, como é que isso muda a vida do professor, como é que isso muda a vida do aluno, como é que isso muda a realidade da escola. Muito massa, muito massa. A gente percebe muito entusiasmo na tua fala, que massa, que bom. Eu conheço o César, né? Eu já levei alunos de uma escola antiga que eu dava aula aí no César, para conhecer no César a didática do César, o espaço do César, que de fato é bem interessante. E essa tua fala inicial sobre design instrucional, de fato, a gente precisa conhecer essa nova, não sei se eu posso dizer nova, né? Essa formação, tá? Eu fiz o curso de design instrucional, claro, na época da pandemia, né? A gente estava em casa e estava todo mundo, né, buscando novas coisas para serem estudadas, e caiu no meu colo essa questão da design instrucional, que eu tinha dado, eu trabalhei com formação de professores na Secretaria da Educação do Estado, e quando eu me deparo com design instrucional, foi uma outra, eu já tinha saído do Estado, mas é uma outra pegada, uma outra dinâmica, e com a digitalização da educação, isso se encaixou perfeitamente naquilo que eu pensava e achava e discutia sobre educação. E por falar em educação, minha próxima pergunta é justamente sobre isso. Para ti, Tanci, o que é educação, né? Eu quero saber da tua visão. O que é educação? O que é inteligência artificial? E como esses conceitos, como diz meu amigo Cláudio Nascimento, como esses conceitos atracam-se, né? Eles se cruzam, se conectam. Massa. Eu passei muito tempo, né, com uma visão especificamente de uma formação, né, de computação e tudo mais. Então, meu olhar de professora, ele vinha muito mais do tipo, gosto de compartilhar conhecimento. Mas ele ainda é um olhar muito focado em mim, trazendo conhecimento para uma outra pessoa. Hoje, né, eu consigo olhar para o processo educacional em uma experiência onde eu estou buscando te capacitar, estou buscando te prover os meios e os recursos para que você consiga exercer a sua vida enquanto cidadão, certo? Então você possa viver bem, você possa trabalhar, você possa desenvolver suas atividades com coisas que fazem sentido para você, né? Muito mais do que, olha só que conhecimento lindo, maravilhoso, que você não vai saber como usar, como é que eu posso te habilitar a desenvolver habilidades e competências para que você consiga exercer a cidadania, viver e existir nesse mundo da melhor maneira possível. E perceba que a educação é um negócio que permeia a nossa vida o tempo todo, e a gente tem essa coisa assim muito da linha da educação formal, né? E por isso que eu falo que é tipo exercer sua cidadania e ter a sua existência, porque cara, você está aprendendo no ambiente de trabalho, e a depender do momento onde você está, se você não conseguir, inclusive, renovar ali, fazer um processo de upskilling, né? Ou seja, de aprimorar suas habilidades, de reskilling, então, tipo, isso aqui já não está mais funcionando, preciso aprender um conjunto de novas habilidades para me projetar dentro do ambiente de trabalho, e aí isso vale para ambientes corporativos, isso vai valer também para o ambiente acadêmico, porque você precisa estar antenado, inclusive, com os novos métodos e técnicas, com os processos que fazem mais sentido, com as novas descobertas, e a gente não pode ficar muito apegado. Então, esse processo permeia toda a nossa vida, e é uma coisa muito bacana, porque isso vem dentro do contexto formal e dentro de um contexto informal. Que é inteligência artificial? Então, meus conceitos, eles estão muito associados no entendimento de que a gente está construindo um conjunto de soluções que tentam reproduzir, replicar, simular a inteligência humana.
de maneira que ele consiga se comportar da maneira como o ser humano se comportaria, e que isso consiga nos trazer mais praticidade, muito mais facilidade no desenvolvimento de soluções mais complexas. E é por isso que nos encanta tanto a ideia de nós conseguirmos ter mais personalização, de termos mais adaptação, de conseguirmos ter coisas que estão mais alinhadas com quem nós somos. Não vou entrar nas discussões éticas e legais, porque isso é para um outro momento. Então, assim, muito massa. Inclusive, a gente discutiu com a professora Dora Kaufmann sobre as implicações éticas da inteligência artificial, né? Muito bacana esse episódio. É o próximo episódio, 164, que vai ao ar na próxima sexta-feira. Te agradeço por essas palavras iniciais e vamos agora entrar na nossa pauta, né? Eu te pergunto como a IA, a inteligência artificial, ela pode impulsionar, incrementar a formação pedagógica docente para atender às necessidades individuais dos alunos, como a IA generativa pode auxiliar na criação de materiais educacionais mais dinâmicos, interativos para a formação de professores. Massa. Essa é uma coisa interessante porque, assim, parece que a inteligência artificial surgiu logo depois que surgiu o ChatGPT. E aí a gente brinca lá no laboratório que, assim, olha, não, porque lá em 2020, quando ainda não tinha inteligência artificial, aí eu fiz não sei o que lá. E, tipo, gente, isso é muito engraçado, porque no fim das contas, isso tem um quê da gente, às vezes, não conseguir se comunicar com a sociedade, sabe? De conseguir demonstrar, por exemplo, que os assistentes virtuais que as pessoas usam em casa, né, que possam vir a ter, é a inteligência artificial. Que os chatbots, sejam eles bons ou ruins, que as pessoas interagem, é inteligência artificial. Que aquele botzinho, naquele robozinho que a pessoa está lá interagindo com uma determinada loja lá no WhatsApp, também é inteligência artificial. Se ela é sofisticada ou não, são outros 500. E aí um outro palpite é, de repente, a gente ficou tão pervasivo que a gente não ficou possível de ser notado. E aí, ok. Sabe? E aí talvez a gente nem consiga perceber, né, essas mudanças dentro do nosso cotidiano. Vou falar de uma coisa ainda mais simples. Filtro de spam, gente, entende? Assim, eu já nem sei mais o que é spam na vida, porque o Google já resolve minha vida com os filtros de spam, naturalmente. Então, a coisa da inteligência artificial, ela sempre existiu também, too much, né? Mas, assim, ela existe há um tempo aí, a gente está, né, remontando a décadas de conhecimento sendo desenvolvido ao longo dos anos. O que mudou dos últimos anos para cá? A gente teve um boom da inteligência artificial generativa, que antes a gente tinha uma linha, vou tentar trazer de uma maneira assim bem simples, mas antes a gente tinha a linha de conseguir trazer personalização, no fim das contas, de uma maneira bem estruturada, bem harmoniosa. Quando a gente vai para a generativa, a gente tem uma quantidade de dados gigantesca. Então, basicamente, o que eu estou fazendo eu consigo estabelecer novos modos de operação a partir da identificação desses padrões, mesmo se não tivesse sido programado para. E aí isso traz para a gente um nível de possibilidades gigantesco. Pensa que a gente consegue agora oferecer, e aí as grandes instituições hoje estão centradas nisso, oferecer níveis de hiperpersonalização gigantescos, porque agora eu consigo lidar com aquela grande massa de dados e eu consigo que ela operacionalize. As dores que a gente tem é muito difícil você colocar isso lá na ponta para interagir com o usuário e esperar que isso dê tudo certo, né? Não sei se você chegou a ver, eu não vou lembrar agora se foi no Canadá, e aí uma pessoa estava interagindo com um bot de uma companhia aérea e ela criou uma regra qualquer e, tipo, deu desconto, deu uma passagem para a mulher. E aí, tipo, veja, perigos que você colocou. A inteligência artificial generativa para interação com uma pessoa na ponta, sem ter uma mediação de um ser humano ali para conseguir mediar esse processo. E aí isso deu um programa danado, porque o juiz fez, vocês se responsabilizam, a ferramenta era de vocês, se ela gerou, se ela alucinou, não tem nada com isso, está aqui impresso, está tudo organizado. Cuida que é teu. Então, assim, a gente tem sim que ter cuidados dessa natureza. Como é que isso pode ajudar a gente dentro do contexto educacional? Olha, para mim, o grande ponto, né? Eu sempre olho para a vida do professor, sabe?
Eu sei que tem muita gente desenvolvendo solução para os alunos e tudo mais, mas, assim, de verdade, acho que o professor ele tem uma carga horária de trabalho gigantesca e a gente tem uma mania, assim, de criar lá uma ferramenta, a uma quinta ferramenta que vai mudar a vida dele, e aí que ele precisa aprender, que ele precisa ser formado, que ele nem sabe como é que ele vai utilizar em sala de aula, mas precisa ser cobrado para usar em sala de aula, que não está no dia a dia dos alunos, que é fechada, que é quase um invólucro, sabe? É quase hermético aquele negócio, não interage com a vida do aluno fora, mas com essa excelente solução. E aí, tipo, a vida dele continua difícil. Onde é que eu vejo essas aplicações? Pensando numa perspectiva mais simplória mesmo, olhando para essas plataformas como o ChatGPT, como o Copilot da Microsoft, por exemplo, os professores podem utilizar essas ferramentas para apoiarem os processos de planejamento de aula, de produção de conteúdo, de revisão dos conteúdos que eles produziram, certo? E aí isso dá uma diminuída muito significativa no tempo de produção das coisas. Então, por exemplo, como a gente quase sempre produz slides, são basicamente tópicos, você consegue ter ferramentas que vão te auxiliar a construir esses tópicos para você revisar, aprimorar e tornar o seu tempo de produção de conteúdo mais fácil. Pontos que eu acho que podem ser de atenção, né? A gente precisa desse processo de letramento para que o professor esteja ciente do que o resultado na ponta precisa ser avaliado por ele, precisa ser analisado, identificar se está alinhado com o que ele gostaria de fato, se não teve nada que fugiu. Mas é entendendo que o tempo que aquilo sai é tipo 3 segundos, gente. Você planejar fazer um plano de aula, fazer uma sequência de idade, não vai demorar 3 segundos, isso eu garanto para você. Então, o ponto é, como é que a gente usa essas ferramentas para tornar a nossa vida mais fácil? E eu entendo que tem uma mística muito grande, porque eu não sei o que tem na cabeça das pessoas, que tudo quanto é ferramenta nova que aparece, é substituir o professor. Aí, sei lá, né, chega um mídia impresso, sei que lá, jornal, você vai professor, não, chega, tem livro aqui, tem professor, tem livro. Aí tem televisão, não, rádio, não, ó, tá vendo? Não precisa mais de professor, esse negócio aqui, ó, disseminação em massa, sei que, pá, precisa mais de professor. Aí, televisão, agora sim, agora de verdade, a gente sabe que não precisa mais de professor, isso é batata. Aí, chegou o quê? Computador. Rapaz, computador, vê negócio aqui, pessoal, computador pessoal. Isso é bem brega, né? Personal computer. Se o computador pessoal precisa mais professor, que professor? Gente, eu não sei o que a galera tem, assim, tem um negócio aí, sabe? Eu acho que professor, ele teve tem uns achos desalinhados, assim, permanentemente com o professor, porque tudo que aparece, a gente é muito substituível. E, por incrível que pareça, estamos aqui. É importante entender que quando é que eu acho, de fato, acho que essa é uma provocação que a gente precisa fazer. A gente é mesmo assim substituível? Olha, se depender de determinadas aulas, podia botar um robô lá que era igualzinho. Mas quando a gente olha para as questões das relações humanas desenvolvidas dentro dos processos de ensino e aprendizagem, porque é sempre uma troca, sabe? Tem um quê de afetividade, sobretudo quando a gente olha ali para a educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais e finais, gente, não dá para desprezar, certo? O fator afetividade, na verdade, não dá para desprezar em nenhum dos níveis de ensino, mas eu acho que nesses níveis isso é muito pulsante, inclusive. Então, eu não consigo imaginar essas crianças simplesmente dadas a processos de interação com máquinas. Eu acho que isso banaliza, inclusive, a nossa convivência enquanto ser humano. Eu vi recentemente uma notícia, eu devia ter trazido o link para colocar aqui para depois você divulgar, e aí tipo, fizeram na Índia uma professora robô. Gente, eu achei aquilo de uma esquisitice gigantesca, sabe? Para além dos contextos sociais, mas é do quanto, de novo, a gente acha que o processo de ensino-aprendizagem é passível de ser encapsulado. E onde foi que nós falhamos, enquanto professores, para que as pessoas acreditem de maneira tão convicta que o processo de ensino-aprendizagem ele pode ser encapsulado em um processo de transmissão. Porque, no fim das contas,
essa sempre foi um questionamento. Eu estou trazendo muito da minha vivência, porque eu tive a oportunidade de conviver com pessoas que eram muito inteligentes, que diziam, mas por que eu venho para a faculdade? E eu podia pegar o livro e estudar em casa. E, de fato, será estudo pelo estudo? Mas eu lembro que eu tive uma professora que mudou, assim, minha mentalidade para sempre, sabe? Eu tive vários professores que foram importantes, um no ensino médio lá no fim e outro aqui na ponta, que me fizeram ter a plena certeza que não dava para substituir. Eu tive o Talmon Trajano lá de História, lá no fim do ensino médio, e a Érica Kovacs, que hoje nem está mais no Brasil, lá em Administração Estratégica. Cara, o tanto que aquela mulher trouxe do repertório de vida dela para conseguir complementar as experiências que ela estava apresentando em sala de aula e coisas que só dava para saber por causa do que ela viveu, entende? Então, assim, não é uma coisa que ia estar nos livros, é que as vivências e experiências dela trouxeram um outro prisma, né? Trouxeram uma lente diferente sobre os conhecimentos que nós estávamos discutindo. E que se fosse qualquer outra pessoa, isso seria subtraído, fora o processo de discussão, a relação em si que a gente tem. Então, eu acho que, no fim das contas, apesar das pessoas criticarem muito o processo de ensino-aprendizagem, de que é muito de transmissão do conhecimento, no fim das contas, todas as vezes que eles pensam em substituir o professor, eles correm para o modelo de transmissão. Então, assim, isso fica meio conflitante. Por outro lado, entendo que existem um conjunto de circunstâncias onde nós, às vezes, até temos a possibilidade de transformar, de modelar, de estruturar o processo de ensino-aprendizagem de uma maneira mais personalizada, menos de transmissão do conhecimento, e a gente acaba perdendo. Com o ChatGPT, com o Copilot, com essas ferramentas de IA generativa, o proibir já não está dando conta, porque pode ser que ele não use ali, mas toda aquela produção que você pediu para ele fazer em casa, ali, você vai fazer o quê? Mandar ele fazer escrito? Teve professor nos Estados Unidos que pediu para os alunos escreverem à mão. Mas o ponto é, por que a gente está agora tentando resistir ao meio como ele produz, né, a maneira como ele usa essas ferramentas, em vez de pensar em como oferecer um letramento para que esses alunos e alunas consigam utilizar. A gente elogia os adultos que conseguem utilizar as ferramentas para ganhar mais produtividade, mas a gente não consegue fazer os nossos alunos entenderem, e é claro que é um processo de amadurecimento, tem aquele processo de emoção, de diversão, de que agora eu não vou ter trabalho, de que agora se eu chegar lá no ChatGPT, jogar e a gente vai ter a resposta. E, assim, entendo que a falta, inclusive, de repertório e maturidade deles pode levar, assim, essa é uma das desvantagens, a gente dar uma enfraquecida no processo criativo, no pensamento crítico, mas são riscos que a gente precisa correr. O que eu acho que não dá para fazer é a gente bancar o rei da Bela Adormecida, sabe? Então, assim, teve a profecia de que ela vai furar o dedo, vamos tacar esses negócios, tudo tocar fogo. Não, eu não vou ensinar ela a mexer, eu vou queimar tudo, sumir. E aí, um bom dia, ela encontra a única que sobrou, sabe? E às vezes a gente meio que faz isso com nossos alunos. Então, eu não te ensino a lidar com o problema, eu, trato como se ele não existisse. E aí, fico nesse feeling de muita insegurança, né? De porque o aluno pode ir lá e ficar discutindo programação, por exemplo, e fazendo de um chat GPT da vida seu próprio tutor. Excelente! Ótimo! Quais são as estratégias que a gente pode pensar agora para que ele remodele o seu processo de ensino-aprendizagem? Como é que a gente pode fazer com que ele, então, comece a traçar sua própria estratégia de aprendizagem personalizada, pensando nas dificuldades que ele tem? Então, qual é a linha que ele quer trabalhar? É essa? Joia. Então, olha, a gente notou aqui que você está com dificuldade grande nesses tópicos. Que tal a gente fazer um desenho da sua experiência de aprendizagem mais focada nisso aqui, e a gente tenta modelar isso aqui utilizando esse tipo de ferramenta, e eu vou te dando suporte. E a gente coloca o professor para fazer a parte difícil. Quer dizer, inclusive, quando a estratégia traçada junto à ferramenta de IA generativa não foi efetiva. E é isso, só o professor consegue fazer. Por isso, a figura do professor ela é fundamental, né? Mesmo em tempos de ChatGPT, vale salientar. Ô, Tanci, tecnologia
ainda é um bicho de sete cabeças para os docentes, Tância? Sim, com toda certeza. Especialmente quando nós estamos num país de dimensões continentais, uma ampla desigualdade social e com uma dificuldade grande de acesso. Então, enquanto a gente discute quais são as melhores estratégias personalizadas que a gente vai utilizar, se a gente vai utilizar essa metodologia ativa ou ela com um determinado conjunto, né, com determinado recorte, na outra a gente está discutindo se a infraestrutura está minimamente adequada para as pessoas terem aula. Então, assim, eu não estou falando de ter acesso à internet, eu estou falando de eu ter minhas lâmpadas no lugar, minhas cadeiras estão tudo ok, os quadros são possíveis de serem utilizados, tem apagador, tem infraestrutura mínima. Então, quando a gente olha para esses grandes, né, essas grandes díspares diferenças, né, contextos, de fato, a gente vai encontrar pessoas que sequer tiveram uma oportunidade de conhecer como a tecnologia pode ser efetivamente utilizada para tornar a vida dela mais fácil. Então, ela não tem familiaridade porque o contexto dela sequer requer aquilo. Então, a gente vai ter realidade, fica com essa coisa toda, os meninos usam muito chat GPT, ou então usam muito WhatsApp. Ok, mas em algumas realidades do país, esse muito usa o WhatsApp, ou então muito usa a internet, usa muito redes sociais, é aquele único celular que é para a família toda. Então, não é que é só um bicho de sete cabeças simplesmente pela resistência à mudança, mas porque a gente tem contextos onde toda essa efervescência de tecnologia ainda não chegou. Ela, de fato, é uma realidade distante. E a gente quando a gente pensa assim, né, vou trazer assim, dar uma mudança, só para fazer mudar um pouquinho o prisma, só para a gente comparar. A gente viveu, né, os millennials, a gente viveu todo esse processo de transformação. Então, a gente viu, certo, a era da internet explodir e tudo mais, transformar a maneira como a gente interage, como a gente se comunica, como a gente trabalha. Então, hoje a gente tem cenários onde, por exemplo, tem idosos que não conseguem resolver a vida dele porque ele não sabe. E, tipo, aquilo está fora da realidade dele, a vida dele inteira ele não precisou daquilo. Quando a gente olha para o contexto de professores em determinadas circunstâncias, ele está lidando com coisas muito elementares, que ainda nem requerem uso de tecnologia. Ele está brigando por outras coisas. É quando você vê com tecnologia, quase sempre tecnologia não é a coisa que me ajuda, é a coisa que me dá mais trabalho. É a coisa que vai fazer com que eu tenha que ter mais tempo fora de sala de aula para estudar. É a coisa que vai fazer com que eu tenha que me preocupar, por exemplo, se vai funcionar na hora, se a internet vai estar boa o suficiente para fazer um negócio com o meu aluno. Então, assim, as pessoas estão em estágios diferentes. Então, para além da resistência, eu vejo que não subsidiar o mínimo faz com que a gente faça com que essas pessoas se sintam naturalmente resistentes, porque eu já tenho trabalho demais. Não aguento que você traga mais trabalho com, sabe, é muito bom para a gente que é de tecnologia bater no peito e achar, né, talvez seja na prepotência ou seja na ingenuidade, que a gente vai resolver a vida de alguém. Aí ele olha para a cara da gente e faz assim. E é muito massa quando ele já está muito chateado, professor, porque ele olha para sua cara e faz assim, depois você dá uma aula, mostra na minha escola. E aí, tipo, eu entendo todo aquele descontentamento, porque, de fato, meninos que vêm de contextos assim, e aí eles estão cansados. Tem muita coisa ao redor disso. Todo o processo, ele é naturalmente desafiador. Tem vários elementos. A tecnologia deveria ser um deles. E como a gente não sabe colocar a tecnologia dentro do processo apropriadamente, em vez de que ela se torne um elemento para diminuir a carga horária do professor, para facilitar a experiência de aprendizagem do aluno, ela se torna um distrator para o aluno, sabe? Um elemento de distração, e ela se torna um fator de peso para o professor. Muito massa, muito massa, muito massa. Ô, Tância, vamos agora falar de ferramentas propriamente ditas, né? Quais ferramentas de IA podem ser utilizadas aí pelos professores em suas salas de aula? Né? Em que momento deve se valer dessas tecnologias para o incremento desse fazer pedagógico? Então, né?
Eu tenho lá minhas ressalvas com o uso na ponta em sala de aula, porque quando a gente está lidando de novo com IA generativa, com a pessoa na ponta, eu não sei o que vai sair. Então, quando eu coloco os meus alunos para fazerem determinadas interações, você sabe que brasileiro é mestre em fazer hack de ferramenta, seja ela qual for. A gente tem mais de 35 milhões por ano sendo movimentados em transferências de 1 centavo, porque o brasileiro usa o Pix para mandar mensagem. Então, sabe Deus o que é que esses meninos vão fazer com o chat GPT da vida, certo? Então, piadinhas à parte, o ponto é, a gente precisa, antes da ânsia de trazer a tecnologia para a sala de aula, a gente pensar que a gente precisa fazer um processo de letramento desses meninos. Então, eles precisam entender que dados sensíveis não podem ser compartilhados, eles precisam ter um mínimo de entendimento sobre ética, sobre a vivência em sociedade, porque a gente vai ter um problema aí, certo, mais à frente, quando essas ferramentas de deepfake ficarem mais sofisticadas e mais acessíveis. A gente tem sérios problemas com bullying já. Então, imagina quando essas coisas começarem a ficar melhores. Então, eu acho que a gente, sim, pode utilizar, e a gente pode utilizar ferramentas para produção de conteúdo. Tem um site, There is an AI for that, que é basicamente um site onde você coloca o que você quer, o tema, na barra de busca, e ele mostra todas as ferramentas existentes de IA cadastradas no site para ajudar naquilo. Então, você coloca lá produção de texto, revisão de texto, aí ele vai mostrar um conjunto de ferramentas. Mas eu acho que o passo antes é ter um mínimo de letramento do professor, ter um mínimo de letramento para o aluno, para que a gente não tenha surpresas muito desagradáveis, porque a gente não ofereça um mínimo desse letramento, os cuidados que ele precisa ter, a ciência de que, né, eles mudaram a maneira como eles buscam informação, a ciência de que o fato de que a resposta seja modulada de maneira tão natural, não significa que ela é verdadeira. Então, por mais que ela seja atraentemente estruturada de uma maneira igualzinha a um ser humano falaria, não significa que ela é verdadeira. Então, a gente precisa ensinar. Como é que a gente ensina agora os nossos meninos a fazerem verificação da informação? Porque antes, a gente ficava chateado como o menino ia lá, colava, né? O Wikipédia vinha azulzinho, nem para tirar o link ele não tirava, vinha um linkzinho azul do Wikipédia todinho. E aí, tipo, a gente sabia. Hoje em dia, a gente não consegue nem distinguir. Então, como é que eu ensino para ele que aquela resposta precisa ser verificada, que ela precisa ser analisada, que ela precisa ter uma análise crítica? Esse processo é bem complexo e vai levar um tempo para ser assimilado até que as nossas produções com eles comecem a ter mais qualidade. Porque a primeira experiência vai ser, sim, trazer tudo que tiver lá e jogar. E aí eu acho que o professor pode sim trazer, especialmente em momentos de produção, que é em momentos de uso da criatividade para potencialização da criatividade, não como substituto. Inclusive, pensando que a ideia possa surgir inicialmente, possam ser discutidas, possam ser trazidas premissas inicialmente discutidas entre os grupos, e depois a ferramenta entra, inclusive para estimular que eles continuem com esse processo criativo, entendendo a ferramenta como um plus, sempre como um adicional. E um ponto que pode ser muito interessante é o processo de documentação. Então, assim, que prompt você usou? Qual foi o resultado que você obteve? O que foi que você precisou substituir? O quão bom ele se tornou? E esse processo, né, de documentação da experiência, né, de interação vai fazer com que eles consigam perceber o próprio processo. Então, assim, o que a gente estava buscando? Isso aqui, coloquei o prompt dessa maneira, os resultados não vieram organizados como eu gostaria, ou as respostas foram muito rasas, muito fracas. Então, a maneira como eu perguntei me trouxe esses resultados. Fazer com que eles consigam, inclusive, aprender, porque isso gera processos mais sofisticados lá para frente. E o professor vai conseguir cobrar isso porque está documentado. Gente, nós passamos por esse processo, tivemos essas estruturas, vocês já aprenderam a fazer esse tipo de coisa. Agora, a gente vai mobilizar esses conhecimentos para fazer coisas ainda mais complexas. Entendendo que o grau de complexidade das coisas vai conseguir fluir de maneira um pouquinho mais suave, certo? E um pouquinho mais rápida até, a depender de como forem desenvolvidas as circunstâncias. E isso é muito lindo, porque a gente consegue colocar o aluno com muito mais poder de produção. Então, assim, imagina, o aluno tinha problema de achar a imagem. Cara, se eu souber fazer um prompt,
Então, os slides vão ficar lindos. Se eu souber fazer um prompt, eu vou fazer um vídeo maravilhoso. Se eu souber fazer, entende? Então, assim, o que eles vão entregar vai ter muito mais qualidade. E ver os meninos, sabe, se deslumbrarem com essas coisas é fantástico. É a gente que precisa pensar um pouquinho mais. Quais são as nossas demandas reais? Vai ter cada vez menos tempo para conhecimento que a gente não sabe como é que aplica, e cada vez mais demanda de realidades que possam efetivamente transformar a vida deles. Show de bola, show de bola. Eu sou de um tempo, a gente vai falar agora sobre currículo. Eu sou de um tempo em que não se discutia muito tecnologias em sala de aula. Sim. Tampouco nas formações docentes, né? Inclusive nas formações que ministrei junto à Secretaria da Educação de Pernambuco, né? A gente não discutia isso com eles, né? Como é que você enxerga a discussão e o uso de IAs, por exemplo, nos cursos de licenciatura, nas capacitações docentes? Eu acredito que essa discussão hoje ela esteja mais viva e presente, né? Sim. É importante dizer que meu background é de pensamento computacional, né? Minha primeira área de atuação com foco em tecnologias educacionais foi em pensamento computacional. Hoje a gente já tem pensamento computacional sendo discutido como se fosse banana na feira. Mas há uns anos atrás, a gente falava isso é um bicho de sete cabeças. E foi uma grande luta de mobilização para tornar pensamento computacional algo que pudesse ser trabalhado já desde a educação básica. Isso é bacana, é excelente. O que foi que a gente fez pelo professor? A gente colocou pelo menos umas cadeiras lá de nivelamento, um processo de formação já lá na formação inicial. A gente fez alguma oferta de formação continuada para habilitar esses professores. Não que eu me lembre, assim, posso estar enganada, mas não é bem assim. E aí, de novo, é sempre o professor correndo atrás, sabe? Não tem como gostar de um negócio que toda vez me dá mais trabalho. Sempre eu correndo atrás do troço, sabe? Então, assim, dá para incorporar? Dá. E, na verdade, a gente precisa. Né? Talvez a gente precise, e aqui falo com muita humildade, entendendo que existem pessoas muito mais habilitadas e que estão nessa luta, nesse processo de formação docente, né, de professores de licenciatura há muitos anos, mas eu acho que a gente pode, né, de maneira muito atenta, de maneira muito respeitosa, a gente revisitar algumas das nossas disciplinas, revisitar algumas das maneiras como a gente, e eu tive a oportunidade de pagar algumas cadeiras em licenciaturas, né, revisitar a maneira como a gente estrutura essas aulas para pensar a tecnologia muito menos enquanto ferramenta que eu venho aqui e ensino a ferramenta, certo? Então eu pego uma ferramenta X, ensino a você como é que utiliza, e muito mais eu entender como esse tipo, essa categoria de ferramenta ajuda a pessoa a ter mais produtividade, a ter mais resultados, seja de ensino, seja de aprendizagem. E aí ensino pensando em planejamento, estruturação, produção de conteúdo. Então, dá para a gente colocar, dá para a gente inserir isso dentro da formação inicial. Só que a gente pega uma camada de professores que estão há muito tempo trabalhando com isso. E aí, de novo, eles vão aprender como? Eles vão aprender sozinhos. Assim, eu sei que é muito bonito dizer que as pessoas deveriam, né, buscar o conhecimento, de que você não pode parar de aprender, mas é muito confortável dizer isso quando não é você a pessoa que sempre está atrasado. Então, tipo, você precisa renovar as suas aulas o tempo todo. Aparece ferramenta o tempo todo. E, tipo, seus alunos mudam a cada turma que chega. Então, você está acompanhando gerações chegando. Isso exige um nível de flexibilidade, de resiliência, inclusive, do professor, que é grande. E a gente não oferece formações de qualidade para eles. Então, as formações que a gente oferece, infelizmente, não são satisfatórias. Né? Quando a gente fala, inclusive, de estruturas governamentais, e aí falo com muito respeito, entendo as limitações existentes, mas a gente sabe que elas não alcançam tudo que elas poderiam devido a uma série de circunstâncias. E o professor se sente desamparado. Então, o máximo que vai acontecer é ele pode até utilizar. Eu não sei se você lembra que teve uma época que teve uma febre daqueles robozinhos da Lego, né? Que tinha uma parceira que implementava. Então, era basicamente assim: o cuidado do professor era não quebrar, entende? O que importa se o menino estava aprendendo? Era não quebrar.
E tudo bem, porque o tempo de formação dele foi isso. Então, tudo que ele quer é não ter que gastar o salário dele para repor um produto daquele. Não dá para pensar em aprendizagem dessa maneira. Eu acho que existem alguns caminhos possíveis. Quando a gente discute isso em termos de pensamento computacional, não, o que a gente entende não dá para a gente esperar até toda uma geração de licenciados formados e habilitados com esse conhecimento. A gente começa a fazer esse processo de incorporação para que os licenciados, ou licenciandos, na verdade, os licenciandos consigam ir aprendendo. A gente precisa de processos de formação para os professores dos licenciandos e a gente precisa de estruturas de capacitação, de nivelamento, ou como a gente quer chamar de formação complementar para os licenciados que já estão no mercado. Porque não dá para esperar, vai ser muito rápido e a gente não vai conseguir assimilar. Essas foram estratégias que a gente viu e que tem dado certo em algum nível dentro de outros países. Não sou a pessoa que acredita de que vou lá pegar naquele país que está naquele invólucro e trazer assim, empacotar para botar no Brasil. Não é assim que funciona. Mas eu acho que a gente pode se inspirar entendendo esses diferentes contextos, essas desigualdades que nós temos, fazer nossas respectivas adaptações. E entender, inclusive, que a gente vai ter ritmos diferentes acontecendo. E isso não quer dizer que tem nada errado. Isso quer dizer que, dado o contexto que a gente está aqui, isso é tudo que a gente consegue fazer. E tá massa. Professor sofre. Professor Muito. sofre. Sofre, cara. Eu vou te contar um relato. Um dos motivos que me fez abandonar, pedir exoneração do Estado, claro, eu já estava trabalhando no setor federal, né, da educação, na Universidade Federal de Pernambuco, e, ao mesmo tempo, eu era professor do quadro e formador de professor, eu viajava muito no interior do estado de Pernambuco para dar essa capacitação profissional, e eu ficava extremamente angustiado. Né? Seja na formação que eu dava no centro do Recife, seja na formação que eu dava no interior, em Floresta, no distrito de Floresta. Né? Floresta é uma cidade do sertão pernambucano. Sim. Tá? Com especificidades, com contextos totalmente diferentes. Professores com contextos diferentes. E como eu ficava angustiado quando eu chegava na formação, e mais do que uma formação em que a gente trazia conteúdo novo, em que o professor nem assimilou a outra formação que eu dei no mês passado e ele não conseguia implementar e colher os frutos daquilo, da anterior, eu já vinha com coisa nova, né? Era um banho de lamúria. Né? A gente meio que se juntava para falar. Aí falava do salário, aí falava das condições precárias de ensino, aí a gente falava do menino que não conseguia aprender, por mais que eu me esforçasse, o menino que só ia lá para merenda, enfim, né? Tu foi aluna de escola pública, tu tá entende o que eu estou falando, né? Eu fui aluno de escola pública, eu sei a realidade como é, e fui professor de escola pública. Então, assim, isso tudo me deixou muito angustiado. Isso foi que também me fez repensar, inclusive, não ser mais docente, nem ser mais formador, porque eu não conseguia atingir na plenitude aquilo que eu me propus a fazer, que foi dialogar com os professores e trazer formação, porque, cara, é muito difícil. É muito difícil. Sabe? O ambiente de escola é muito pesado. Sabe? Então, assim, e tem uma outra coisa, né? Porque o processo de formação, quase sempre, quando ele é ofertado, ele meio que acaba ali. Tipo, eu fui lá, passei tudo para você e você que tenta implementar. Quando a gente está falando de um processo de uma situação onde a gente quer mudar um processo que já está em operação, que já está em andamento, já foi implementado, você precisa de processo de mentoria. Porque uma coisa é eu te dar um exemplo de como é que faz, outra coisa é você levar para a sala de aula e voltar com um monte de realidades diferentes. O professor não consegue ter tempo de ser, ele na verdade ele não usufrui de um processo de mentoria para ele implementar com alguém perto que consiga ajudar quando ele tiver dúvida, porque uma coisa é escutar você falar com um método assim, faz assado, implementa assado, não sei o quê, na hora que eu vou fazer eu não lembro, na hora que eu vou fazer eu não sei como argumentar com o aluno com relação àquela determinada estratégia, e aí, quem é que vai implementar? E tem a resistência natural da mudança. Deixa eu ver se eu lembro o nome do moço aqui. Eu não vou saber se pronunciar esse nome desse cara, não. Acho que é Atul Gawande. E aí, o que acontece? Ele fez uma palestra maravilhosa no TED, e aí ele mostrando como é que ele fez um processo de educação. Ele foi chamado para um hospital, acho que foi na Índia,
E aí ele tinha sérios problemas de mortalidade infantil. E é por coisas muito bobas. E aí o paralelo imediato para a gente é o professor tendo problemas, sei lá, para utilizar a tecnologia em sala de aula. É o nosso paralelo, mas ele fez assim, coisas que a gente já não tem mortalidade há 30 anos, a gente tinha altas taxas de mortalidade lá. Que eram coisas básicas, higiene, a gente ter luvas limpas para isso e tudo mais. O que ele fez? Basicamente, em resumo, ele implementou um processo de mudanças, né? Fez um checklist de tudo que precisava ser transformado e teve mentoria. Então, assim, implementou isso em larga escala. Todas as circunstâncias onde houve mentoria, as pessoas conseguiram assimilar com mais facilidade, porque tinha alguém para tirar dúvida, tinha alguém para seguir acompanhando o processo. E quando eles se retiraram e voltaram depois para ver, em média de 70% a 80% do que tinha sido proposto estava sendo implementado. Então, em que disso, sabe? A gente apanha muito porque não tem nem a quem recorrer, sabe? Então, assim, ele não vai se sentir seguro para implementar esse processo. A mesma coisa, assim, na prática, assim, acaba sendo meio que um canibalismo, porque eu acho que a gente acaba replicando isso com o aluno, né? Tipo assim, a gente joga o conteúdo e ele não sabe nem como é que usa. A gente faz a mesma coisa que o professor, a gente joga para ele e não sabe como é que usa essa aula. E, sinto que, apesar de todas essas sugestões aqui que a gente trouxe, nada disso vai fazer efeito se a gente não tiver um mínimo de estratégias de mentoria para esse processo, sabe? Porque as chances disso dar muito errado são grandes. E a gente já sabe por quê. Pois é. E em cima dessa tua última fala e dessa nossa conversa não muito positiva, vou colocar assim, mas que é preciso a gente falar isso e colocar dedo em feridas, eu queria saber qual é a tua visão, né, para a gente finalizar aqui, qual é a tua visão a partir dessas muitas IAs que vão surgindo, né? Qual é o impacto disso na qualidade geral da educação e na profissão docente a longo prazo? Então, retomando um pouco do que a gente conversou no começo, né, apesar de todo esse medo, de toda vez que aparece uma ferramenta nova, as pessoas se sentirem tentadas a substituírem o professor, ainda acredito que sim, as inteligências artificiais, mesmo as generativas, têm a grande possibilidade de nos oferecerem possibilidades, estratégias, artimanhas para que a gente melhore e aprimore nosso processo de ensino-aprendizagem. No entanto, a gente sabe que as grandes diferenças que nós encontramos dentro do nosso país vão fazer com que esses recursos sejam mais ou menos utilizados a depender das pessoas que tiverem acesso e as situações onde elas se encontrarem. Então, se for para te perguntar o que é que eu acho promissor, amedrontador o futuro do professor pensando na IA generativa, eu acho que os professores que conseguirem utilizar e que tiverem a capacidade de incorporar essas práticas no seu cotidiano, claro, obviamente, estamos todos cientes sobre as limitações éticas de tudo que a IA generativa consegue nos oferecer, acho que a gente consegue fazer um bom trabalho e, inclusive, diminuir a carga de trabalho do professor, que é, de fato, o nosso grande objetivo de vida. Deus te ouça, Deus te ouça, que a carga tá grande, minha amiga. E chegamos ao fim deste pedagógico Papo no Auge. Eu conversei com a professora Tância Simões Gomes, designer instrucional, mestra em computação e docente na César School. Tância, muito obrigado por sua participação aqui no Papo no Auge. Muito legal poder te reencontrar. Quem quiser trocar ideias com você, onde te encontrar? Mais uma vez, minha amiga, gratidão, viu? Muito obrigada a você pelo convite, foi ótimo. Temos essa conversa muito realista, sabe? É muito lindo a gente ficar falando das coisas maravilhosas. É uma conversa realista, o professor conversando com o professor, entende? Onde é que me encontra? No LinkedIn, certo? Tância Simões Gomes, pode chegar por lá, pode mandar um e-mail, fica à vontade. O e-mail também está lá na plataforma do LinkedIn e estou acessível, gente. Vamos usar essas coisas a nosso favor. Chega de usar tecnologia que não seja de uma maneira que nos ajude enquanto professores. É isso aí, muito legal. Nem só de amor vive educação, né? Nem só de amor vive educação. Isso aí é bastante importante frisar. Obrigado, viu, amiga? Valeu demais. Obrigada, meu querido. Tchau, tchau. Até mais. Valeu.
E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nas plataformas de áudio e de vídeo. No Spotify, avalie o nosso programa conferindo as 5 estrelinhas. No YouTube, deixe o seu like. Em ambas, deixe o seu comentário. Assim você faz com que o nosso conteúdo atinja mais gente. Nas mídias sociais, nos siga no Instagram, @Papo no Auge. No LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa com a sua rede de amigos. Assim você alarga a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Então se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo ou via PicPay. Com planos mensais de 5, 10, 30, 50 e 100 reais, você se torna um membro do nosso podcast, concorre a muitos prêmios e nos ajuda a conversar com muitos professores mundo afora. Um grande abraço para todo mundo e bora pro auge.